Olá, vamos continuar nossa leitura, né? Do livro Vozes do Campo. Agora nós vamos para o prólogo, que está na página 9. Nosso fundo musical, Sons da Natureza. É uma menina. Provavelmente essas foram as primeiras palavras que ouvi ao nascer. Mas isso não era mera informação biológica do tipo tem todos os membros ou o olho é castanho. Esse tipo de informação acarreta umas responsabilidades sociais das quais não se pode desvencilhar por muito tempo. Ser reconhecida como menina ao nascer definiria que minha orelha seria furada e um enfeite seria logo colocado. Para alguém como eu, que vem do campo, remete às vacas, nas quais se colocam brincos para mostrar que são propriedade de alguém. Assim. Depois dos brincos, outras marcas. Outras marcas são a roupa rosa, rendas delicadas e, ao longo da vida, frases como fecha as penas, se deu respeito. Fui criada em uma antiga fazenda de café, com muitos colonos, e era evidente a diferença dos papéis sociais de homens e mulheres. Na época da colheita de café, quase todas as mulheres trabalhavam, tal qual os homens. Porém, eles sempre ganhavam mais, pois iam para o trabalho às 6 da manhã. E as mulheres, lá pelas 9, pois antes tinham que limpar a casa e se encarregar de levar a comida fresca para eles. Elas também voltavam mais cedo, enfileiradas com feixe de lenha na cabeça, para garantir o banho quente e o jantar do marido, que chegaria cansado. Eu sempre me perguntava, se elas é que são delicadas e frágeis, por que elas é que precisam se encarregar de tudo e não descansam nunca? Uma vez por mês, o patrão fretava um ônibus para que todos pudessem ir à cidade fazer suas compras. Minha mãe quase não ia, e quando ia, nunca se preocupava com as coisas do supermercado. Meu pai fazia a lista e ele mesmo comprava. Ela me levava a um salão que passava um pente quente no cabelo, algo que precedeu a atual chapinha. Era demorado e doloroso, mas eu gostava de ficar com o cabelo liso e cheirando a fritura. Quando voltávamos para a porta da venda, onde o ônibus estaria, passávamos em frente aos bares. Os homens entravam, tomavam doses de cachaça, cerveja e riam. Quem tinha filho homem levava junto. As mulheres ficavam do lado de fora, de preferência do outro lado da rua, sem olhar muito para o bar. Percebi que havia 2 motivos para isso. Olhar para o bar e acabar cruzando com o olhar de outro homem poderia ferir a honra do marido. Ou, ainda, sugerir que aquele marido estava sendo vigiado por sua esposa. E ele precisava mostrar que quem manda é ele. Se apenas o comportamento da mulher não deixasse isso bem claro, com certeza mais tarde ele mostraria sua força e poder de outra forma. Meu pai nunca frequentou o bar. Ele comprava 2 garrafas de cerveja para tomar no fim de semana, assistindo ao futebol. Ele nunca ficou bêbado. Nunca falou alto conosco. E provavelmente isso não era bem visto entre os homens que contavam vantagem de seu comportamento rude. Em dia de eleição, também havia ônibus. Minha mãe não tinha título de eleitor. No entanto, às vezes, aproveitava a ocasião para visitar minha avó, que morava na cidade. Ela costumava desdenhar das que votavam, dizendo: para que mulher mexer com isso? E eu ficava enlouquecida. Nessa época, tinha uns 7 anos.
Eu nasci em 1984. Era para as pessoas estarem loucas pela eleição presidencial de 1992. Lembro-me de ter visto na televisão que seria um marco da democracia. E como haver democracia se aquelas mulheres do campo, com quase todos os direitos suprimidos, não tinham a informação da importância do seu voto? Recordo que ganhamos da professora uma revista em quadrinhos de um candidato. Eu lia para minha mãe e hoje, em 2020, ainda nos lembramos daquelas conversas. Atualmente, ela tem título de eleitor e escolhe seus candidatos. Os pássaros estão cantando. Enfim, esse início foi apenas para apontar meu lugar de fala. Fui uma criança do campo, mais que isso, menina do campo. Filha, neta, sobrinha, prima de tantas outras, e pensar em tudo que elas passaram despertou em mim o dever moral de discutir a situação dessas mulheres em todas as esferas da sociedade. Boa leitura. Agora sim, vamos começar o livro. Estão gostando? Eu estou achando interessante essa leitura. Tem algumas coisas aqui que eu nunca tinha pensado. Mas é interessante, muito interessante, né? Ver a nossa diferença das mulheres e dos homens. E também, né? Como os homens tratam as mulheres, né? Difícil, né? Como é difícil. Pior para elas, né? Que estão na zona rural. Mas vamos então passar para a introdução no próximo vídeo, para que não fique muito grande. Continue comigo, certo?